Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laços, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Todos. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Glória a Deus. Vai tomar sua cena. Louvado seja o nome do Senhor. Como temos assim falado, né? Hoje é esse dia tão especial, que é o dia da Bíblia. A palavra Bíblia, ela quer dizer coleção. Então, todas as vezes que os irmãos estão trazendo a sua Bíblia, os irmãos estão trazendo uma biblioteca na sua mão, né? É muito importante, porque aqui não contém a palavra de Deus. Alguns ensinamentos por aí dizem que contém a palavra de Deus. Não contém, ela é a palavra de Deus. Há pessoas que até às vezes criam dificuldade por dizer, né? Mas como é que é a palavra de Deus? Isso aí fala até do diabo. Mas Deus, irmãos, ele é tão grande que ele não oculta nem aquele que um dia foi criado por ele, mas em um momento se tornou o seu inimigo, né? Mas ele não foi criado para ser o inimigo de Deus, muito pelo contrário, ele foi criado como um querubim, ungido de guarda, regente dos coros celestiais, andava sobre pedras afogueadas, né? Altíssimo destaque do céu, talvez ali a mais importante patente entre os querubins, né? Porque serafins são aqueles que ardem em fogo, e os querubins são aqueles que guardam. Nós vemos que os querubins são pessoas seres muito importantes dentro do reino angelical. Mas esse talvez o principal deu aquele dia, né, que ele não, infelizmente, guardou a sua posição diante de Deus e lá caiu. Deus não ocultou isso. O profeta Ezequiel registra isso também. O
próprio profeta Isaías, no capítulo 14, e Jesus também fala isso. Quem narra é Lucas, que fala que ele viu um dia quando ele caiu como um raio, né? E caiu, e a destruição foi grande aqui nesse local onde nós hoje estamos. Mas a verdade é, irmão, que a palavra de Deus é maravilhosa. Se nós formos ver, a palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela nos socorre. A palavra de Deus, muitas vezes, ela nos acalma. Se você muitas vezes está triste, você está batido, leia a palavra de Deus. Muitas vezes, depois que você lê a palavra de Deus, você vê que você já levanta renovado. A palavra de Deus restaura os ossos do corpo, né? Porque quando nós ocultamos ela, como o profeta diz, era como meus ossos estivessem se quebrando. Mas quando ela está em atividade, ela há uma regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque não há outro meio para que possa ser salvo senão pela palavra de Deus. Todos os livros que são escritos, muitas vezes pela mente humana, ela tem um alcance que vai mexer muitas vezes com a sensibilidade. Toca na alma, sim, alguns tocam na alma, mas o único que tem a capacidade de entrar entre a divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é por essa palavra que nós estamos aqui. Se não fosse a palavra de Deus, isso seria só uma reunião vã e vaga, né? Reuniríamos aqui, um falaria de um assunto, outro falaria de outro, e ia para sua casa, e assim acabou a reunião. Certamente, no próximo domingo, talvez muitos nem estariam mais aqui. Se começássemos a falar de assuntos relativos a muitos que a sociedade envolve, talvez muitos pereceriam, mas porque a palavra é de Deus. Porque essa palavra viva, hoje você está aqui, quando você sair daqui na segunda-feira, você quer estar aqui de novo, na terça, na quarta, na quinta, né? Porque a palavra de Deus tem esse poder de nos trazer a presença de Deus, né? Para estarmos aqui com ela. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: vale mais um dia na tua presença do que em qualquer uma outra parte mil, glória a Deus, porque na presença do Senhor nós desfrutamos dessas bênçãos. Falar da palavra de Deus, irmãos, nós temos assim um tempo, né, que é limitado até mesmo para a nossa organização, mas faltaria muito tempo. Mas falar da palavra de Deus é de falar de algo tremendo. A gente, quando conduz a palavra de Deus no braço, na pasta ou no celular, porque hoje a tecnologia permite, eu quero dizer para os irmãos que vocês estão produzindo um milagre. É um milagre, porque a palavra de Deus, por muitos tempos, eles tentaram destruí-la, não é mesmo, irmã Graziele? Houve um período da história que eles tentaram queimar toda a palavra de Deus, mas isso não foi possível, porque tem um por trás que trabalha a todo tempo, a todo momento, e é o próprio autor dela. Se ela chegou hoje da forma como ela está registrada, ela não chegou por causa de Pedro, não chegou por causa de Paulo, de João ou de um profeta Jeremias. Chegou porque o próprio Deus vela por ela. Velar quer dizer guardar essa palavra. E se Ele guardou para chegar até nós nos dias de hoje, Ele é que vela para que ela também se cumpra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus no início, né, não tinha essas tecnologias que nós temos hoje. A palavra de Deus, ainda falamos resumidamente pela manhã, nós vemos que Deus usou de uma forma, a partir do momento que Ele determinou as suas leis, e nós vemos que o livro de Deuteronômio quer dizer repetição. E o livro de Deuteronômio é muito curioso, porque Moisés, ele instrui o povo para guardar o estatuto de Deus de uma forma. Vocês, quando estiverem andando pelo caminho, vocês vão falando a palavra de Deus. Mas vocês só não vão falando, não, vocês vão cumprindo a palavra de Deus. Porque mais do que ser conhecedor da palavra de Deus, nós devemos ser cumpridores dela. E eles deveriam passar para os seus filhos. Então isso é uma responsabilidade, nosso filho. Porque não basta somente eu conhecer
é o seu cérebro. Era isso que Deus queria naquela época, que essa palavra tivesse guardado na nossa mente. E essa palavra ia sendo transmitida de geração para geração, de geração para geração. E nós temos essa missão de falar a palavra de Deus como ela é. E nós vemos que os tempos passaram, e começou um tempo que eles começaram a usar da tecnologia da sua época, ou seja, escrevendo em nome de animais. Depois do morto, eles arrancavam a pele ali, escreviam a palavra e aquilo ficava guardado, armazenado. Logo após, eles descobriram também pelos egípcios a técnica dos pergaminhos. Só que era tudo muito caro, tudo muito difícil. O pergaminho era algo caríssimo. E nós vemos que era muito difícil. Isso era armazenado debaixo quase que de 7 chaves. Como até hoje, de vez em quando encontram-se escritos, né? Debaixo de mar, debaixo de pedras, escondidos nas montanhas, que são chamados de cópias. E era algo tão importante a palavra de Deus, porque eram destinados copistas. O que eram os copistas? Não era um copista, eram vários copistas. Passava por um, passava por outro, para eles poderem ver que aquilo estava sendo transmitido de um original para o outro, de forma que não viesse mudar. E era algo tão tremendo que eles tinham respeito pelo nome de Deus. Se eles estivessem escrevendo, olha que o pergaminho era muito caro, se ele chegasse aqui, o nome de Deus aqui, e não desse para completar, eles não ousavam terminar aqui, eles passavam para a linha de baixo, para não separar o nome de Deus. Tamanho é o respeito que eles tinham por isso. Nós vemos que passou esses tempos, chegamos no tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vemos que agora já não estamos mais dentro da linha hebraica, que também já foi um pouco misturada no tempo da separação das tribos, e a língua predominante já não era tão somente a judaica, mas já estava também o aramaico, e Jesus muitas vezes usou o aramaico. E nós vemos que dentro do tempo que Jesus nasceu, era o Império Romano que regia o tempo, mas quem já estava predominante sobre aquela época era a cultura grega, a cultura helênica. E nós vemos que aí o grego vai fazendo parte também dentro daquele tempo a qual nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Foi nesse tempo que nós vemos entrar a Septuaginta, e eles começam agora a trazer uma formatação para a palavra de Deus. Essa palavra que nós temos aqui hoje é um pouco parecida com eles começaram a usar. E nós vemos ainda, para abreviar o tempo, agora nós já vamos entrando dentro da época do latim, né? Que foi a linguagem mais usada por muito tempo, né? Até que por volta do ano de 1500, no tempo da Reforma Cristã, agora a palavra de Deus ela é escrita primeiramente para o outro idioma, o idioma alemão, devido à reforma protestante de Martinho Lutero, porque a reforma foi muito boa, mas eles olharam e viram, se não tiver a palavra de Deus distribuída, ampliada, e ela sendo diversificada para o povo, toda a reforma não vai ter solução. É preciso que a palavra de Deus esteja na mão de todos, para que eles tenham entendimento dessa palavra. E tudo isso aconteceu pela reforma da reforma protestante, por causa de um item da palavra de Deus que entrou no coração de Lutero. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E ele viu que tudo aquilo que era professado naquela época, as indulgências, tudo aquilo que eles levantaram, que nós não estamos querendo aqui acrescentar, porque todos já sabem, vários tipos de meios que eles criaram para prender o povo, mas distanciar da palavra. Ele falou, não precisa nada disso. A salvação é pela fé, só pela fé, e é preciso que essa palavra ela tenha livre acesso a todo o povo. Isso desagradou a muitos, e eles falaram que esse homem deveria ser perseguido e possivelmente morto. Foi quando Lutero foi levado para o asilo, ele ficou preso no castelo,
E de lá foi onde ele começou a fazer esses trabalhos também, para que o povo tivesse a palavra de Deus. E nós vemos que mais à frente ela também chega ao inglês. E hoje, pela misericórdia, e nós vemos que a nossa tradução, se você olhar aí, você vai ver que a sua tradução é de João Ferreira de Almeida. E ele traduziu também para a nossa língua e nosso idioma, o português. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos na nossa língua. Agora a palavra de Deus, ela é algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo, porque ela é o meio que nós temos de pregar o Evangelho, ela é o meio de sustentáculo da nossa fé. Ontem nós estivemos na convenção e lá tinha muitos pastores, inclusive alguns políticos. Mas tudo aquilo seria inválido se dentro daquela reunião, com tantas lideranças, ali não tivesse a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz a diferença. É a palavra de Deus, aleluia, que pode trazer a mudança para dentro de uma nação. É a palavra de Deus que muda a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E para nós trazemos a nossa meditação, nós vemos que quando Deus fala, não é como o homem fala. Quantas vezes, pastor Genaro, nós olhamos alguém falar para a gente que vai prometer alguma coisa, que fala que vai fazer, e nós muitas vezes acreditamos que vai fazer, mas muitas vezes até porque prometeu, mas sem saber o que estava prometendo, depois não cumpre. Não é? Outros às vezes falam, mas no meio do caminho se arrepende. Mas Deus não é assim. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele não volta atrás. Ele não volta atrás naquilo que Ele promete para o seu povo. Deus, Ele falou para o seu servo Abraão, enquanto ele estava no meio da idolatria, lá junto do seu pai, naquela cidade de Ur dos Caldeus, e Deus fala para ele: sai dessa terra, sai do meio dessa parentela, eu vou te dar uma terra. E quando ele ouviu aquela voz, ele não pensou duas vezes, ele obedeceu aquela voz e ele foi. E ele foi caminhando, confiando nessa palavra. Ele não viu nada no momento, mas ele confiou na palavra. Por isso ele é conhecido como pai da fé, porque ele teve fé. E a palavra de Deus diz que isso foi lhe imputado por justiça. Mas um dia, Deus chama Abraão e ele fala: seja tu agora uma bênção. Seja tu uma bênção. Ele transferiu agora sobre os ombros dele uma grande responsabilidade. E ele, com aquela promessa, e agora como uma responsabilidade, um dia com 75 anos de idade, Deus fala: sai dessa tenda, Abraão. E ele olhou para a tenda e ele obedeceu e saiu. Porque uma palavra foi até aquela tenda e mandou ele sair daquela tenda. E nós olhamos e muitas vezes nós ficamos presos de algum dentro de tenda. A tenda resume muito a visão do crente. Você olha para um lado, você não consegue enxergar muita coisa. Você não olha para um lado, ela está com limitação. Olha para o outro, também tem a limitação. Mas quando você sai da tenda, é quando você vê uma amplitude. Ali, Deus não está mostrando só as estrelas do céu. Deus está mostrando muito além de estrelas do céu. Deus está mostrando o caminho da eternidade do Abraão. É a promessa que nós temos por essa palavra.
está em 2030, 2050, 2070, 2090, porque para Ele começo, fim, é tudo a mesma coisa. Ele não está dentro do nosso tempo, Ele é atemporal. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele fez a promessa para Abraão, Ele já viu Sara grávida na frente dele. Tu darás um filho e ele será o filho da promessa. Eu creio que a tua promessa já está aí na tua mão, já está gerada hoje na mão de Deus. Você só precisa tomar posse dela. A verdade é que Abraão chega aos seus 99 anos de idade. Ele já tinha, na verdade, gerado Ismael. Cuidado com os atrapalhos no meio do caminho. Cuidado com os atrapalhos no meio do caminho. Deus tem uma bênção para a tua vida. Mas cuidado com aquilo que às vezes vem no meio do caminho que você pensa que é bênção, mas depois vai te dar problema. Vê lá se você vai gerar, em vez de Isaac, você vai gerar um Ismael na tua vida, hein? Vê lá. Porque é um problema, hein? Veja que quem arrumou o problema foi Abraão? Não, foi Sara. Mas quando o filho dela nasceu, Isaac, com 99 anos de idade, Abraão estava. Agora, Sara, da idade de ser avó, gera Isaac. Só que quando gerou Isaac, ela não quis que Isaac convivesse com o filho da escrava Agar. Sabe o que ele falou? Sabe o que ela falou para Abraão? O meu filho não. Com esse aí, despede ele. Assim, na maior cara de pau. E olha que aquele garoto já estava grande, né? Despede ele. Abraão, ele tinha sentimento com os pais. Mas, irmãos, é os atrapalhos do meio do caminho. Cuidado com isso na tua vida, meu irmão. Tem coisa que, se você não vigiar, depois o negócio vem para fora. Olha, só misericórdia de Deus. E Abraão, agora com a cabeça quente, aí vem a voz e fala com ele: não, fica preocupado, não. Pode lançar. Pode lançar no deserto. Tem alguém que vai cuidar. E quem vai cuidar? É o próprio Deus. Irmão, ele foi lançado no deserto. Ele morreu? Deus cuidou, meu irmão. Deus cuidou. Cresceu a criança de Sara e a de Agar também cresceu. E nós vemos aí, ó. Vê se os árabes aí são uma multidão no pé de Israel. E Deus falou que a guerra é até o fim. Só quem vai colocar fim nisso é Jesus. Irmão, para terminar, quando Deus fala, irmãos, é algo tremendo. Eu quero terminar dizendo uma coisa. Um dia, no interior aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, quase divisa com as Minas Gerais, um determinado irmão num culto dessas igrejinhas pequenas, talvez o irmão conhece, né? A Cassiane até teve um tempo que ela cantou: igreja pequena, onde Deus falava, oh, amiga. Aquilo outro. Aí o irmão estava lá com o violão dele, no canto, não tinha ninguém atrás dele. Ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, só tinha parede. Ele falou: esse irmão aí, ele errou o alvo. Não é possível. Não é possível, irmã Maria de Fátima. Não tem ninguém aqui. Ele falou: tá bom. O pregador foi embora, o tempo foi passando, e um dia
sai um grande empresário aqui do Rio de Janeiro para fazer uma reunião em Belo Horizonte. Quando chega no meio do caminho, aquele carrão enorme, bonitão, preto, no meio da estrada, e ele de repente parou. Ele falou: misericórdia, o homem sozinho. Naquele tempo, né? Ele com aquele monte de celular, né? Pegou um, nada, pegou outro, nada, não tinha sinal nenhum. Falou: pronto, estou perdido. Levantou o capô, aquele carro preto parado no meio da estrada. Quem é que para? Quem é que para? Só doido, né? Isso é golpe, né? Só que de repente, veio o irmãozinho com a enxada, foi lavrado no local próximo de onde ele tinha, chatinha nas costas. Ô meu senhor, você está com um problema aí grande. Estava indo lá para Belo Horizonte, o carro quebrou. O senhor quer uma ajuda? Você é mecânico? Não. Mas eu posso levar o senhor na minha casa. Aí estou vendo aí que o seu telefone tem, mas provavelmente conseguiu falar com ninguém. Aqui não tem sinal, não tem que funcionou. Na minha casa tem. É fixo. Lá o senhor pode resolver. Vamos lá. Aí ele falou: onde é que é a sua casa? Logo ali. Vai ele conversando, chatinho nas costas, solta, chegou lá. Quando ele chegou perto, a esposa dele, né, veio falar com ele: minha filha, tem visita hoje. Ela pega aquelas galinhazinhas de quintal, aquela caipira lá, prepara que hoje tem gente aqui para almoçar com a gente. Tá bom. Foi lá, continuou conversando, pegou o telefone, ligou, né, para a seguradora. Enquanto ele almoçava, de repente chega lá um caminhão com um carro novinho para ele, pegou o dele que está na estrada, carregou de volta, agora ele está com um carro novo, rumo ao seu destino. Não passou muito tempo, ele volta de novo, só que agora ele está chegando lá na casa daquele senhor, e ele está sentado na varanda, e quando ele vê o carro chegando, ele falou assim: ué, acho que eu conheço. Quando ele sai do carro, fala: é ele mesmo. Está com problema de novo? Não. Dessa vez me deu saudade da galinha caipira. Eu vim aqui para a gente comer aquela galinha de novo junto. Ele falou: opa, até para já. Tirou aquele dia e falou: mas só que não é só para comer uma galinha, não. Eu sou um grande empresário do ramo de engenharia. E eu queria falar com o senhor que eu vim aqui para a gente também. A casa do senhor é muito bonitinha, mas se o senhor me permitir, eu queria fazer uma casa nova para você. Eu queria construir uma casa melhor aqui. O senhor me permite? É uma dívida de gratidão. Eu queria fazer isso. Não é dívida de gratidão nada. É um Deus que promete e não ocorre. Quando ele olhou, aí ele viu que aquela promessa não foi com uma parede, não. Foi para ele mesmo. E tem um Deus que nunca erra o alvo. Ele sabe como fala, ele sabe quando fala, e o que ele fala, ele cumpre. Creia na palavra de Deus. Creia nessa palavra. Creia na promessa dessa palavra. Porque ela vai nos conduzir à eternidade. Em nome de Jesus. Seja a terra, mas a minha palavra de Deus não vai. Que promessa aí. Promessa. Graças a Deus. Vem aqui dar um joelho aqui. Aqueles que têm promessa de Deus. Deus, eu tenho uma promessa. Que eu creio nela. Nossa. Não tenha vergonha não. Eu vou ter promessa de Deus. Se Deus te deu uma promessa, glória a Deus. Vem aqui que nós vamos orar. É a palavra de Deus. Glórias ao Senhor. Foi falado aqui da promessa, da palavra que Deus falou para você. Que vai se cumprir. Glória a Deus.
cumprido, Ele hoje falou novamente. Ele é poderoso, cumprindo a sua palavra. Gente está aqui, Ele vai cumprir a sua palavra. Venha! Eu me lembro que Deus deu a promessa para mim, uma palavra, parte tem se cumprido, outra parte falta terminar. E eu creio nesta noite. Chama aqui, pastor ali. Promessa para quem crê, a bênção para quem crê. Deus te deu a promessa. Hoje Ele pode cumprir essa palavra. Eu também vou me ajoelhar ali. Quero a promessa. Aleluia. Igreja de pé, estenda as mãos para cá. Passará os céus e a terra, disse o Senhor, mas a minha palavra não é difícil. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. Estenda as mãos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui está, Senhor meu Deus, os teus filhos e filhas, que movidos pela fé, tomaram posse desta vitória. Senhor meu Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas, meu Senhor, que se materializam, porque, meu Senhor, pela frente as bênçãos acontecem. E aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o Senhor, meu Deus, de joelhos dobrados, buscando, Senhor, de ti, aquele cumprimento da promessa que tu tens feito, meu Pai. E a igreja com as mãos estendidas, mãos santas, estão, meu Senhor, clamando agora. Venhas, meu Senhor, suprindo a necessidade, cumprindo a tua promessa, cumprindo a tua palavra. Derrama, Senhor, sobre a vida de cada um a vitória que os teus filhos esperam. Venhas, meu Senhor, concretizando a vitória, derramando a tua unção que despedaça a maldição, que desfaz o mal, e venhas, meu Senhor, derramando a tua bênção. Tira todo o embaraço, quebra as muralhas do mal, os terrores de ferro, despedaça, Senhor, as portas de bronze, mas venha nesta noite dando vitória aos teus filhos. Ajuda agora, Senhor, acrescentando a fé dos teus filhos. Acrescenta para que eles vejam, ó Senhor, aquilo que Deus se materializando em sua vida e a vitória chegando. Nós te pedimos agora, derrama, Senhor, confirma a tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glórias ao Senhor e Salvador Jesus. Depois você tem a oportunidade de contar esta vitória. Aleluia! A igreja é pequenina, mas o fogo que está nela, o Deus que está no nosso meio, Ele é quem faz cumprir a sua palavra pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Recebe a tua bênção. Graças a Deus. Quero saber se tem aqui alguém que entrou aqui e creu na palavra. Creu que Deus vai te dar a promessa. Tem aqui alguém que quer aceitar Jesus como o seu Salvador? Não tem? Que o Espírito Santo de Deus fale profundamente
em cada coração. Vamos ouvir. Glória a Deus. Nossos anúncios, irmão, nós temos sempre de segunda a sexta-feira, que é a oração pela manhã, matutina. Nós temos durante essa semana algumas alterações. Irmãos, veja, amanhã nós temos aqui o culto de confraternização de todos os obreiros. Então, nesse culto, irmão, você também vai estar aqui. Não estaremos só. Durante todo o ano, a gente tem a participação aqui, né, dos obreiros, ouvindo a instrução na palavra de Deus. Só que amanhã é o culto dos obreiros com as suas famílias. Então, será um culto de agradecimento por todo esse ano. Conjunto Vencendo pela Fé vai cantar, nossa irmã Nani também. Teremos aí uma recepçãozinha de agradecimento a Deus. Amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aqui, né, para fazer esse culto de adoração ao Senhor. Na terça-feira, Santa Ceia, teremos aqui a participação do Rocha Eterna, do Livro Celeste, também louvando a Deus. E o nosso trabalho segue. Na quinta-feira, o ciclo de oração, às 17 horas. E também à noite mais um grande culto, né, com a participação do Monte Moriá, também do Monte Horebe e Monte Sião. Venha também no culto de quinta-feira, tem sido uma bênção no culto de quinta-feira. Uma bênção. Deus tem trabalhado poderosamente. Glória a Jesus. Né? Na sexta-feira, irmãos, nós não teremos, né, vamos começar agora uma nova turma para ser batizado. E eu creio que breve a gente já vai estar novamente um grande grupo aí também. Hoje foram 9, né? O pastor profetizou aqui que no próximo vai ser 19. Pela fé, né? Então, sexta-feira não terá a nossa disciplina, né, do ensinamento para os novos convertidos, que agora eles estarão terça-feira já como membros. Né? Que bênção, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Mas breve vai ter uma nova turma aí, para a glória de Deus. Agora, no sábado tem a consagração, às 9 da manhã, e às 17 horas, estudo para os professores. Também, irmãos, o nosso trabalho ali na praça, o nosso missionário estará em viagem. Então, ele regressará aquele trabalho na praça a partir do dia 15 de janeiro, quando ele regressar. Então, não está suspenso, ou melhor, ele não acabou, ele está simplesmente suspenso devido à viagem que ele precisou fazer. Mas no domingo pela manhã, aqui às 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical, normalmente, e no domingo à noite, dia 21, será o nosso culto de Natal, né? Agradecendo a Deus, né? No próximo domingo, dia 21, né? E estará aqui, inclusive, né, Felipe? O coral cantando, uma bênção, né? E lembrando também, os irmãos, a gente já vai aprofundando um pouco a agenda, desculpa a gente até assim estender, o nosso culto de final do ano será no dia 31, mas começará às 18 horas até às 20 horas, né? Devido, irmãos, a muita dificuldade, né? Houve muitos problemas para os irmãos quando saem daqui depois da virada do ano, né, de 0 horas. Então, para pegar Uber fica quase impossível. Os irmãos que precisam de Uber não conseguem. Outros irmãos tinham que ir a pé. E o horário não favorece muito sair de madrugada andando pé por aí. Mas nós não vamos deixar de agradecer, porque para nós não tem esse problema de tempo. É um culto de gratidão e nós vamos estar aqui de 18 horas até as 20 horas. Você vem aqui dar o seu testemunho e vai ser com certeza também uma bênção. Amém? Cantina funcionando, né? Cantina, né, Maneiro? Eu vi lá, cantina hoje, coisa boa lá, né? E os pastéis lá, né? Pastel, aí, ó, tá na tela, né? E o mais importante, o empadão, pastel e canjinho, para, né? É o sinônimo da cantina de Visitação. Que Deus abençoe. Nós também temos um desafio para retornar à obra construção a partir de janeiro. Amém? Janeiro. Agora, quem puder dar 1 metro de piso, o mais R$100. Amém? Você procura a Graziele, ou se não a Marta, o Rogério está aí. Você doido. Meu Deus, eu vou dar esse dinheiro.
porque eu quero pisar em cima desse piso que eu dei. Certo? É só R$100, que é para a gente comprar os ladrilhos. Pastor, a gente já fez uma campanha. Irmãos, foi necessário que a gente comprou isso aqui e aplicou o dinheiro aqui, porque foi muita documentação. Só misericórdia, Deus. Mas conseguimos, que aqui já é nosso. Certo? Agora nós vamos terminar lá, que é para a gente passar para lá. Amém? A partir de janeiro nós estaremos lá colocando o piso que eu e você vai doar 1 metro de piso. Pastor, mas 1 metro de piso é pouco. O pastor não vai questão dar 10, dar 20, por quanto puder. Comigo é 1 metro. Tá bom assim? Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, o nosso irmão. Pastor Gabriel, agradece ao Senhor. Glória a Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Oramos, igreja amada. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Deus Santo, 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 ouvimos a Tua palavra e ela entrou em nossos corações e Tu tens nos ajudado a guardá-la. Nós precisamos aprender contigo, Pai Santo, a obra perfeita da cruz do Calvário. Única e verdadeira, a obra que salva, a obra que perdoa pecados, a obra que cura, a obra que tem o poder, no Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, abençoa a Tua igreja, esta igreja, a qual Tu amas, e que Tu tens separado esta igreja, aqui nesta nação chamada Brasil. E esta igreja, Tu tens mantido ela de pé pela Tua palavra. E ela tem se proliferado, andado e crescendo. Senhor, te damos graças por isso. No Teu nome santo te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a rica comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam a gloriosa vinda de Jesus. Todos digam: Amém. A vitória é nossa. Está terminado em nome do Senhor Jesus.